O que é irradiação à distância? A irradiação é a doação e a potencialização dos fluidos magnéticos à distância, que são destinados pela força da vontade de quem os emite pelo pensamento em favor do bem-estar físico e espiritual de alguém ou de si mesmo. Esses fluidos magnéticos são energias vitais que todos os seres vivos possuem em maior ou menor quantidade e que dão sustentação à nossa vida física e espiritual. Qual o benefício para quem recebe a irradiação? Os fluidos nos ajudam a equilibrar os pensamentos, a fortalecer as nossas defesas contra obsessores e, dependendo da providência divina, podem nos curar de graves enfermidades. Como irradiar? Irradiamos a todo momento os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atos. A pessoa que irradia deve cultivá-los em boa qualidade. Durante a atividade, focalize mentalmente o paciente para quem quer fazer a irradiação e transmitir através do sentimento aquilo que deseja. Paz, conforto, coragem, saúde, equilíbrio, paciência. Podemos focalizar o nosso pensamento a uma certa área, situação, pessoa ou grupos. O potencial movimentado é aplicado de acordo com o mérito de cada um. A pessoa que irradia deve permanecer em silêncio, concentrar-se, orar e, em seguida, pela vontade, focalizar o objeto da sua irradiação para poder transmitir aquilo que se deseja. Agora silencie e comece a irradiar. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Vamos dando início aos trabalhos de irradiação desta quarta-feira, fazendo a leitura da mensagem 103, Esperar e Alcançar, do livro Fonte Viva, psicografia de nosso querido Chico Xavier, pelo abnegado irmão Emmanuel. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paulo, Hebreus, capítulo 6, versículo 15. A esperança de atingir a paz divina, com felicidade inalterável, vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo ao dos homens modernos. O lar coroado de bênçãos, o dever bem cumprido, a consciência edificada, o ideal superior convenientemente atendido, o trabalho vitorioso, a colheita feliz. As aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço e alcançar significa triunfar definitivamente. Entre o objetivo e a meta, faz-se imperativo o esforço constante e inadiável. Esperança não é inação, e paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com o Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Há sofrimento em teus sonhos torturados? Incompreensão de muitos em derredor de teus desejos? A ingratidão e a dor te visitam o espírito?
Não chores perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível e nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Após essa leitura tão consoladora, vamos orar todos juntos pela paz no mundo, pelas almas aflitas, doentes do corpo, doentes do espírito, pelos órfãos, pelos desabrigados atingidos pelas chuvas, dizendo assim: como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas, seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. Em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Chico Xavier, por Emmanuel. Que assim seja, meus irmãos. Vamos agora à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Item 7. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir, mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado, e então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a espiar e fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um Espírito Amigo, Harvard, 1862.
Prosseguindo a atividade desta noite, acolhamos a essência da mensagem lida para que se torne vivência em nosso dia a dia. Acendamos a luz da renovação em benefício do bem. Nesse instante, fechemos os olhos, respirando a suave doçura da paz que nos acerena completamente. E visualizemos então os primeiros raios de um sol nascente no horizonte de nossas paisagens mentais, clareando-nos de otimismo todo o nosso íntimo, fazendo-nos contemplar a aurora de um novo ciclo que começa em cada um de nós. Sintamos o abraço energético de puro amor, emanação do coração divino, a nos envolver com a bondade do nosso amigo Jesus, com o carinho do Dr. Bezerra de Menezes e, juntamente com toda a equipe espiritual, vibremos a alegria por mais esse encontro de renovação da luz em nosso viver. Reabastecidos espiritualmente, sintamo-nos capazes de interceder pelos outros. Que essa luminosa emanação crística se expanda a todos os que vieram em busca de alguma ajuda, bem como aos familiares, amigos, afetos e desafetos, enfim, que toda a nossa família universal receba a assistência espiritual de que necessita, em nome de Deus. Que a tua luz, Senhor, reine em todos os corações.
com a permissão das hostes cósmicas, que sejam acolhidos em vibrações curativas e de equilíbrio todos os que já partiram para o plano espiritual, pois que somos todos muito amados e socorridos pelo amor divino. E a todos que ainda estão em atendimentos ou que laboram em hospitais, clínicas, ambientes de cura, que recebam, nesse instante, o sustento energético renovador, psicofísico espiritual de que necessitem. Com a fé acesa, clareamos a certeza de que a misericórdia divina intercede sempre pelos que passam por provações materiais, morais ou espirituais, que sejam fortalecidos e renovados na disposição de prosseguir ao encontro do sublime amor. Sempre. Vibremos por todos os governantes, por todo o nosso país, e que toda a terra seja envolvida por ondas de muita paz, harmonia e cura, a humanidade inteira. Senhor da paz, abençoa também a todas as casas de oração, centros espíritas e em especial a nossa COBEM, seus trabalhadores e frequentadores, que sejamos todos vivificados na disposição em servir cada vez mais na Tua seara bendita.
Agradecemos mais uma vez ao orientador espiritual desta atividade, Dr. Bezerra de Menezes, pelo amparo constante. Envolvidos por essas vibrações amorosas, preparemo-nos para a aplicação do passe espiritual, que será emanado a todos que necessitam desse lenitivo. Oremos. Deus, nosso Pai, que sois bondade, beleza, perfeição. No alvorecer de mais um ano em nossas vidas, recebe a nossa gratidão florida por todas as bênçãos infinitas com que somos agraciados sempre, Senhor. Por mais esse novo ciclo que recebemos como oportunidade de fazer florescer o nosso melhor, de deixar brotar a luz das virtudes no horizonte do nosso olhar. E que possamos contemplar os campos verdejantes de esperança, donde haveremos de semear renovadas atitudes e com dedicação e carinho, seguir os passos do nosso Mestre, amigo. Agradecemos por mais esse raio de luz nascente no relicário de 365 novos dias, para que possamos construir um mundo onde a boa nova seja a verdade, o caminho e a vida manifestada em cada ser desta e de outras dimensões. Pela vida espiritual que se renova a todo dia, agradecemos, Senhor. E abençoa cada vez mais nossos anjos guardiões, mentores e espíritos protetores. Assim seja. Perfumados pelo bem de Maria e do Mestre Jesus, rogamos a permissão para encerrar essa atividade com a oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre.
um ano de paz e belas realizações a todos nós, com a permissão do Alto. Que assim seja.